Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo vocês, amigos de todos os planos no canal de Sercom. Esse videozinho está sendo gravado porque hoje era dia de live. Infelizmente, o Sercom que fica na Vila Madalena, em São Paulo, com chuvas algumas árvores caíram ali na região e a internet teve diversos problemas e a gente pôde, claro, passar a mensagem para o pessoal que estava ali no espaço do centro. Mas infelizmente em live para as pessoas que ficaram em casa não foi possível, deu muitas falhas, a gente tentou acertar algumas coisas, o Google começou a falar ali no meio, quem assistiu, quem não assistiu, de verdade não perdeu muita coisa. Mas o que tem a ver todo esse processo com o tema e o porquê do vídeo? Nosso tema da noite de hoje é vencer o mal. Vencer o mal está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 10, e é ilustrado por uma frase de Paulo que diz assim: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Antes de entrar mais pertinente, o que aconteceu na live hoje é muito, mas muito a ver com o tema da noite. Enquanto a gente tentava e a gente corre para deixar tudo certo, a gente corre para se preparar, a Bic é a nossa media maker e tem o pessoal lá do centro que também deixa tudo prontinho, microfone de lapela e transmissão via telefone, e a internet a gente colocou ali na sala de transmissão de palestras, e de repente a internet foi-se, desencarnou e a gente já não teve mais o contato dela aqui no espaço. A gente tentou usar o telefone de uma outra pessoa lá do centro para transmitir, mas é uma live, você precisa transmitir muita coisa em vídeo e áudio. A gente espera que nessas horas a gente receba vibrações de poxa, vai dar certo e tal. E o que a gente viu com esse poder ilusório que as pessoas têm com a internet, a gente viu haters falando assim: gente, tá ruim, como toda vez, nossa, não vou assistir mais, tô saindo, isso, mas que ruim. E a gente pensando assim, gente, é uma palestra onde nós estamos colocando a vibração pro bem. E quando a gente mais precisava, porque as trevas têm uma missão muito grande na tecnologia do planeta. E queira ou não queira, uma palestra que tem a intenção de ser edificante, é claro que vão atacar. Não que seja o caso aqui, porque a gente também tem intempéries, a gente tem os provedores de internet nesse país não são muito bons, mas a gente viu pessoas ali, sabe? Gente, toda quarta é a mesma coisa. Nós estamos tentando. A gente está tentando colocar palavras edificantes sobre espiritismo, sobre a doutrina, sobre consciência cósmica, sobre o que vier. Sobre a dupla Chico Xavier e Emmanuel que escreveu esse livro. E de verdade, o que podia acontecer? Nos melindrarmos, darmos de ombro e falar, tudo bem, não deu certo. Mas a gente precisa combater os reveses, esse mal e tal, com o bem. Então, aqui estamos gravando a palestra e passando isso para vocês. Findado este lance, eu falava de Paulo, que ilustra esse texto da dupla dinâmica. Não te deixeis vencer pelo mal, mas combate o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Paulo é um grande exemplo disso, por quê? Porque ele era um dedo duro. Sim, dedo duro. Paulo, antes Saulo, era o primeiro a apontar os dedos e falar assim: olha, tá vendo aquele se converteu naquilo que aquele hippie capeludo dizia. Jesus falava sobre amor, sobre isso, sobre aquilo, sobre igualdade e tudo mais. Eles se converteram, e Paulo era o dedo duro e que recolhia os novos, agora cristãos, para tortura, para morte, etc. Lembrando, Paulo não conheceu Jesus encarnado.
Numa dessas fases de deduragem, se é que dá para inventar essa palavra, ele teve um mal súbito e teve a visão do Mestre Jesus com uma luz tão intensa e pedindo para ele seguir de uma outra forma, que ele secou. Ele foi cegado por aquela luz e mais tarde, tendo aquilo na cabeça, uma outra pessoa também dirigida por Jesus, que foi Ananias, o curou. E a partir dali, eu gosto de dizer que ele virou o maior publicitário do que o mestre tinha de bom. Então, de todos os apóstolos, ele percorreu ali a bacia do Mediterrâneo falando bem de Jesus e trazendo esta primeira nova, que era a mensagem do Cristo. Se a gente transferir isso, né, ele que teve os seus reveses e de repente passou a trabalhar para o bem, qual é a visão que de repente nós temos do mal? Muitas pessoas endeusam o mal. Muitas pessoas têm mais espaço para falar sobre o que é ruim, o que é mal em suas vidas, do que de repente batalhar e travar uma gostosa reviravolta para o bem. Se nós imaginarmos a grande fonte criadora, Deus, ela, a força, a fonte, é o todo. Se nós imaginarmos que Deus é o bem perfeito, é o bem puro, existe uma força contrária que possa diminuir isso tudo. Lembro em uma obra que li de Robson Pinheiro, onde espíritos buscando outros orbes, buscando suas missões, encontraram seres de um outro planeta que disseram dessa condição particular que nós temos de entender Deus. Para eles, Deus era o todo. Não era essa visão que muitos de nós temos de que Deus é só o bem. Deus é o todo. Então nós vamos entender que o mal é o bem adoentado, é aquele bem que está naquela crise emocional e física e que nós precisamos trabalhar bastante por ele. E entendendo que Deus é realmente o bem perfeito, o todo perfeito, ele enviou para todos nós grandes educadores. E enviou o maior de todos, o maior avatar que nós tivemos, que de verdade é o Mestre Jesus. Concordam? Jesus foi aquele grande gigante que aqui esteve e que sobre o mal falou muitas coisas importantes, bonitas, e frases célebres dele foram colocadas aqui para todos nós. Por exemplo, Jesus dizia: perdoai 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que nos maldizem. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. Ofertai amor aos que vos odeiam. Bom, nós que estamos aqui entendemos que Jesus foi o maior de todos. Nós tivemos diversos avatares aqui nesse nosso planetinha, e com certeza Jesus, que é o governador do sistema dessa galáxia, nos deixou aulas e lições incríveis para o que nós precisamos fazer? Apenas seguir, apenas tentar. E nós, nesse sentido, seguimos? Nós, nesse sentido, adotamos, fazemos e tal? Não. E de verdade, para falar sobre muito o tema, a gente entende que a primeira desculpa que a gente dá é na figura do outro. Então seja aquele meu chefe, o meu ex, a minha ex, o militante que posta coisas diferentes do que eu gosto, a Rita do RH, o Zé, meu vizinho, a Dona Clotilde, a bruxa do 71, enfim. A gente sempre joga no outrismo alguma coisa que precisa ficar aqui. Quem que pratica o bem? Nós praticamos o bem. Quem que precisa fazer o bem girar? Nós precisamos. Nós.
Nós, para o mundo espiritual, somos aqueles bebês. Se a gente entender uma escala de animosidade para a angelitude, nós estamos engatinhando, nós somos bebês ainda. E aí, a gente precisa do pré-primário, da educação infantil, da educação fundamental. A gente precisa desse aprendizado, e o aprendizado está aí. Nesse momento, depois de avatares que se foram, como o nosso grande Chico, Madre Teresa, Sai Baba, hoje na Terra nós não temos mais educadores avatares nessa categoria. Então nós precisamos aprender. E aí, se a gente quer de verdade fazer o bem, que é um dos 3 pilares que eu sempre bato nas palestras, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem, esse hoje é o que mais os espíritos nos clamam: ação para o bem. Então, na lição é muito clara a frase: o mal é vencido pelo maior interessado. Quem são os maiores interessados? Nós, gente. Eu dei o exemplo do que aconteceu na live para ilustrar justamente isso. Nós somos os maiores interessados, não só em fazer o bem para melhorar o nosso score por aí, mas também para fazer de uma Terra um ser vivo, Gaia, que é a essência energética da Terra, saltar. A gente precisa desse salto. Senão, de Nova Terra, nós seremos Terra Cruz e serão mais 900 anos no mínimo de expiação e provas. Se hoje em dia a gente não aguenta mais, imagina lá para frente. Então, aquela frase, você que lute, que está muito em voga por aí, tem muito a ver nesse sentido. Nós precisamos lutar para fazer o bem. Se é tão fácil a gente, uma fofoca, se é tão fácil a gente gritar, fechar alguém no trânsito e sair aquele berreiro, se é fácil você ficar brigando sobre política de 2 pessoas ou 3 ou 4 que seja, que de verdade têm missões kármicas absurdas e não estão cumprindo, entenda, o plano espiritual diz, não estão cumprindo, e existem espíritas que ficam destilando ódio nas redes e tal, falando bem desse e mal do outro. Kardec disse, e isso é uma estratégia dos nossos adversários. E vai aí essa advertência, fiquem longe disso. Porque colocar algo dentro do centro, dentro de nós que somos espíritas, é totalmente a contramão, porque é a doutrina que precisa ir para política, para se fazer uma cidade, um estado, um país melhor, um mundo melhor. E entendam, nenhum deles ali estão ligando para essa propaganda que você acha que pode fazer. E é tudo muito maior. O que a gente precisa de verdade é amar. O amor despretensioso, altruísta, puro mesmo, é aquele que o planeta está precisando. Então não é combater o mal, já dá uma conotação de que você vai guerrear também. O combate tem a ver com guerra. Então entenda que para vencer o mal, você precisa fazer o bem. Você precisa devolver o mal com o bem. Essa é a nossa missão. Se a gente tem preguiça, a gente que cuide da preguiça. Se a gente está sedentário, a gente aprenda a fazer exercícios. Se a gente está com fome e não tem nada, vamos preparar. É a mesma coisa com esse processo evolutivo. O mal precisa ser devolvido com o bem. Ah, não sei, eu sempre acabo, não sei. Exercite. É essa a lição. Nós não estamos aqui para tentar e conseguir sermos melhores. É a lição. Começar desde a internet e não dizer assim, poxa, tá ruim, não sei o que, quando existem tentativas para levar para vários locais
uma mensagem que é colocada num espaço dentro da Vila Madalena, em São Paulo. Essas são iniciativas. E às vezes não só as trevas, mas a tecnologia faz o papel de atrapalhadores. E ao invés de irmos dormir, estamos aqui gravando, tem gente esperando para publicar no canal para vocês. É muito a lição do que nós estamos falando hoje. Então não seja aquela porcentagem não desperta que está tendendo ora para o mal, ora para o bem. Faça parte dessa corrente, porque a Terra precisa. Jesus pede toda hora, Ele vai nos pedindo moratória para os seus pares. E a gente precisa estar mais do que na hora, não só por nós mesmos, mas pela Terra, para a gente amar mais. Para a gente praticar efetivamente o bem. Porque às vezes a gente pode dizer que vai rezar um Pai Nosso, mas por dentro, no nosso subconsciente, a gente está dizendo, se Deus quiser, ela vai se dar mal. Vamos amar, gente, de verdade. As nossas experiências é o que vão contar a hora da evolução. Hoje lá no Sercom eu disse que mais de 2 bilhões de espíritos já foram transportados para outros orbes para virarem Homo erectus, os primeiros Homo sapiens, com a complexidade física de onde for, de como tiver, para tentar se reabilitar. Na Terra não se encarna mais quem não passar de ano. Então essas nossas experiências, tudo que a gente é resultado delas. Então que sejam experiências de amor. Para terminar, eu só posso dizer para vocês uma frase de um espírito que teve aqui na Terra, que foi comprometido com muito da educação. Albert Einstein dizia o seguinte, que o grande dilema, talvez, da vida é você amar ou você buscar o mundo. Se você busca o mundo, você acaba não amando. Você está solto demais, solta demais. Agora, se você escolhe o amor, você ganha o mundo. E ganhando o mundo, você aprende a amá-lo também. Então ame de verdade, ame sem interesse, ame sem pretensão, ame com o intuito de fazer de você e do que tudo que gira em torno de você melhor. A espiritualidade agradece, seu boletim escolar espiritual agradece, a Terra agradece. Bem, é isso que vale. Um grande beijo para todos.